Então, é isso, meus amigos. Vamos começar aqui. Tem muita coisa pra gente falar. Nós separamos aqui várias notícias aí do mundo da astronomia, do mundo da astronáutica essa semana. Uma semana aí agitada, né? Na verdade, desde a última semana, que está um agito só, principalmente, né, por conta, para a gente começar aqui falando, né, do K218Bzinho. Então, vamos lá. Primeira explicação para todo mundo. Ele não foi descoberto pelo James Webb, tá? Ele foi descoberto por uma missão chamada K2. O que é essa missão K2? A NASA, ela tinha uma missão que talvez seja a missão mais famosa ou a que mais descobriu exoplanetas até hoje no universo, que é a missão Kepler. O Kepler era uma sonda, né, igual o Hubble, igual o James Webb e tudo mais, um observatório espacial, só que ele deu problema nos giroscópios dele. E aí, para não acabar com a missão, a NASA pegou e criou a missão K2, que é como se fosse a segunda fase da missão Kepler. O que ela fazia nessa fase? Ela observava estrelas mais próximas e mais brilhantes, porque aí ela não precisava ficar, o telescópio não precisava ficar muito tempo apontando. Com o giroscópio que estava funcionando, ele conseguia fazer esse tipo de captura. Então, isso é o K2 do nome do planeta. O 18, o que é 18? Quando essas missões começam a observar estrelas que são candidatas a terem exoplanetas, elas recebem número. Então, o 18 foi a 18ª estrela observada pela missão K2. E o B, que eu chamo carinhosamente, isso é uma coisa minha, tá, galera? Eu que chamo de Bzinho, de zoeira. Lógico que não é K218B. Eu falo Bzinho porque é o Bzinho minúsculo, né? Então a gente fala Bzinho só para brincar, tá? O B quer dizer o seguinte: quando a gente descobre um exoplaneta orbitando uma estrela, ele recebe, o primeiro exoplaneta recebe a letra B, depois C, D, E, e assim sucessivamente. Tá bom? Então, K218Bzinho é o primeiro exoplaneta descoberto na 18ª estrela, observada pela missão K2. Show? Essa descoberta não é de agora, tá, cara? Essa descoberta aí, ela foi feita lá, se eu não me engano, aí ele fala aqui no artigo, eu acho que é 2000, se não me engano, é 2015, uma coisa assim, tá? Que o K218Bzinho, ele foi descoberto. Ele não foi descoberto agora, não, faz bastante tempo, tá? Aqui, ó, ele foi descoberto em 2018, na verdade, tá? Então, em 2018, descobriram o K218Bzinho. Pegaram esse exoplaneta, logo na descoberta dele, ele já chamou muito a atenção. Esse exoplaneta foi dado para o Hubble, o telescópio espacial Hubble já tinha observado ele e, através da técnica de espectroscopia, já tinha identificado que ele tinha uma atmosfera muito, muito interessante para ser estudada. Só que a gente precisava de algo a mais, tá? A gente precisava de algo a mais. E aí veio o telescópio espacial James Webb. Quando surgiu o James Webb, o pessoal foi lá e deu o planeta para o James Webb observar. Vai lá e observa o K218Bzinho. Em 2023, o James Webb já tinha observado esse planeta e os pesquisadores já tinham descoberto na atmosfera dele dióxido de carbono, já tinham descoberto também metano e já tinham descoberto indícios do tal do DMS, que é o dimetil, sulfeto de dimetila, né, que a gente fala. Só que tinha uma incerteza muito grande nessa detecção. E aí, como que você reduz a incerteza? Você vai lá e observa mais o exoplaneta. Então, os pesquisadores foram lá, pediram mais horas de observação no James Webb, ganharam o projeto e observaram mais um tanto. Observaram mais um tanto e detectaram o que no exoplaneta? CO2, metano, foi legal porque bateu essas medidas, isso mostra que não tem erro no instrumento, é muito importante quando faz isso. E, de novo, o DMS, só que agora eles também detectaram o DMDS, que é o dimetil, o sulfeto de dimetila, né, que a gente fala, certo? Então, detectaram essas duas coisas no K218Bzinho. Qual é... Até aí, beleza. O que é esse DMS da vida aí? Bem, aqui no planeta Terra, meus amigos, aqui no planeta Terra, o DMS, ele só é formado, tá? Ele só é formado pelo fitoplâncton, tá?
fitoplâncton é que gera essa molécula de DMS. Isso quer dizer o quê? O sulfeto de dimetila. Ele só é formado por fitoplâncton. Fitoplâncton é vida. Quer dizer que, se eu encontrar DMS num lugar, eu encontrei vida? Não. Infelizmente, não é assim que funciona. Por quê? Porque nós já descobrimos DMS em cometas. E cometa não tem vida. Então, por quê? Porque existem processos biológicos que geram DMS e processos abióticos que a gente fala que geram o DMS também. Quer dizer que a gente encontrou DMS, a gente encontrou vida? Não encontramos vida, tá? Como que a gente vai saber se encontramos vida ou não? A gente tem que ir lá. A gente tem que ir lá no exoplaneta, tá? A gente vai lá um dia? Não vai, porque esse exoplaneta está a 124 anos-luz de distância da Terra, tá? Então, quer dizer que encontrar DMS significa que a gente encontrou vida? Não necessariamente. É a mesma coisa do metano. Metano aqui na Terra é produzido como? Pum de vaca. Quer dizer que se eu encontrar metano em Marte, eu encontrei vida? Pode ser que sim, mas pode ser que não. Por quê? Porque existem processos abióticos que geram metano. Por exemplo, a reação da radiação ultravioleta do Sol com o solo marciano, isso pode gerar metano também. Então, este é o grande problema. Sérgio, eu sei, cara, o Filipão acredita que tem vida lá. Não tem problema, cara, ele pode acreditar à vontade, ué. Não tem nada que refute que não tenha, né? Exatamente. É o que eu falei. O que foi? Não sabemos do Santo Bife, na live. Quem? Santo Bife. Ah, a galera do Santo Bife tá aí na live, né? Galera do Santo Bife aí, ó. Tamo junto aí, ó. Muito obrigado, viu? Então, ó. O Jaime pode acreditar que tem vida, cara. O que eu falei para vocês? Se encontrar o DMS, tem vida no planeta? Não podemos afirmar que tem vida, entendeu? Porque o DMS ele é produzido também por processos geológicos. Uma outra coisa muito importante, todo mundo fala, eu inclusive, a gente fala que o K218Bzinho ele é um mundo oceano. O que é um mundo oceano? É um mundo oceânico com atmosfera de hidrogênio. Porém, a gente sabe se é desse jeito? A gente não sabe. Porque já existem estudos dizendo que o K218Bzinho pode ser um mundo completamente repleto de lava. E aí ter vida neste mundo já é algo muito mais complicado do que ter vida no mundo oceano, tá bom? Então, isso são coisas que você tem que levar em consideração. Agora, você pode acreditar que tem vida? Pode acreditar que tem vida, não tem problema nenhum. O Filipão acredita que tem vida lá, eu vi o vídeo dele. Muito bem. Essas assinaturas são 5 sigma ou ainda são 3 sigma? Boa pergunta para o Nubes. Então vamos lá, vamos explicar isso para a galera. Se eu pegar uma moeda, tem cara e coroa na moeda. Se eu jogar a moeda 10 vezes, pode ser que dê 10 caras, certo? Quer dizer que aquela moeda só dá cara? Não. Por quê? Porque eu fiz uma quantidade de experimento insuficiente para mostrar isso. É isso que quer dizer esse sigma. O que quer dizer o sigma nessa coisa de física e tal? Então vamos descer aqui, ó. Vocês estão vendo? Ah, vai colocar naquele jeitinho lá? Acho que aqui dá bem grande, dá para ver da televisão. Será que dá para ver? Põe a câmera geral aí, o Denver. Já tá. Tá? Então, galera, é o seguinte, ó. Se vocês olharem ali, ó, vai naquele gráfico ali de cima. Se vocês olharem, então, primeira coisa que tem que explicar pro pessoal, as medidas que o James Webb faz são as bolinhas amarelas, tá? As bolinhas vermelhas, na verdade, são as medidas, tá? A curva azul, com essas curvinhas azuis aqui mais claras, são os modelos que acontecem. Aí vai ser difícil explicar para quem nunca mexeu com isso, não é fácil. Eu vou lá e faço várias medidas, tá? Que são os pontinhos. Essa medida, para mim, eu preciso transformar ela em algo contínuo. O que é algo contínuo? É aquela sombrinha azul que vocês estão vendo ali, a gente chama de modelo, tá? É o modelo que melhor ajusta os pontinhos vermelhos, tá? Muito bem. Vocês estão vendo que cada pontinho vermelho tem uma cruzinha neles? Essa cruzeta aí, a gente chama ela de barra de erro. É essa barra de erro aqui, que é o tal do desvio padrão, que nos dá a medida do famoso sigma, tá? Então, se você for lá, ó, olha o tamanho daquelas barras de erro, lá naquela parte do gráfico lá, ó, a partir de 10 microns até 12 microns, olha o tamanho da barra de erro.
Isso quer dizer que tem uma incerteza gigantesca nessa medida que foi feita. Isso aí é que é o tal do 3 sigma. 3 sigma, 1 sigma é uma medida, Uma medida muito precisa, né? é uma medida muito imprecisa, né? Um erro muito grande. É. A gente precisa ter 5 sigma, que é isso que a gente fala que é estatisticamente comprovado. Então, os pesquisadores, nem o Felipe, nem quem escreveu o artigo, nem o Filipão, podem afirmar que tem o DMS, tá? Tem uma chance de ter? Tem uma chance de ter, porque essa medida de hoje que a gente tem, ela é com 3 sigmas. 3 sigmas vale alguma coisa? Para a parte científica da parada, não vale. Para ser cientificamente comprovado, tem que ter 5 sigma. Como que eles vão conseguir reduzir o desvio padrão? Ou seja, diminuir a incerteza. Eles já pediram para observar o exoplaneta por mais 24 horas. Então, eles esperam que, observando por mais 24 horas, aquela barrinha de erro lá diminua bastante, entre no 5 sigma, que a gente fala, e aí sim, eles vão poder bater o martelo que tem o DMS. Hoje, neste momento, ninguém pode afirmar que tem DMS. Tem uma chance grande de ter, mas ninguém pode afirmar que tem. Tá bom? Daqui, a próxima medida provavelmente deve ser o ano que vem, ou esse ano, no final do ano, mais para o final do ano. Se eles conseguirem mais 24 horas de observação do exoplaneta, aí sim eles podem fazer essa barrinha de erro diminuir e aí afirmar que sim, temos DMS e DMDS no exoplaneta. E uma vez afirmado que a gente tenha DMS, DMDS, o próximo passo é o quê? Então, porque aí vai ser o grande lance, né? Aí acabou. Infelizmente, pra gente vai acabar aí, cara. Porque é o seguinte, como que nós vamos saber se esse DMS ou DMDS, ele é vida? A gente não sabe, só o dia que a gente for lá. Entendeu? Aí vão criar várias especulações, né? Ou talvez a gente tenha que fazer aí algum tipo de medida adicional para saber se tem vida ou não. Porque o DMS, como eu falei, ele pode ser feito por processos biológicos, porém podem ser feitos processos abióticos, e isso nós só vamos saber se a gente ver lá. Vocês estão falando do Filipão? O Filipão fez um vídeo muito legal. O ponto tá aqui, ó, até aqui no artigo aqui, ó. A primeira coisa aqui, ó, vamos lá na conclusão aqui, ó. A primeira coisa, então tá aqui, ó. Vai lá na página 14. Aí dá um zoomzão aí, ó. Ó, é importante perguntar se pode haver qualquer fonte abiótica de DMS ou DMDS numa atmosfera temperada rica em H2. Tanto o DMS como o DMDS têm sido previsto como uma fonte robusta de bioassinaturas em planetas parecidos com a Terra, que são planetas que têm uma atmosfera rica em hidrogênio, incluindo as superterras e mundos oceanos, certo? Porém, né, estudos experimentais têm demonstrado a possibilidade da formação de compostos organosulfúricos através de processos abióticos. Tá vendo aqui, ó? Aí tá falando isso, né? Agora desce um pouquinho aqui, ó. Aqui, ó. Estudos experimentais têm demonstrado a possibilidade da formação de alguns componentes organosulfurosos, né? Através de processos abióticos, usando a radiação ultravioleta ou descargas elétricas das misturas de gases contendo H2S e CH4. Já tem isso na atmosfera do exoplaneta, entendeu? Em particular, alguns desses estudos têm demonstrado a produção tanto de DMS como de DMDS. E olha quem falou isso. A Carl Sagan, em 1971. Tá vendo? Em misturas gasosas contendo tanto CH4 como H2S, argumentando a favor da possível produção abiótica em atmosferas de planeta. Então, ó, contudo, né, tanto DMS e DMDS são altamente reativos e têm um tempo de vida muito curto. E é aí que muita gente tem falado, né? A quantidade de DMS e DMDS se existir, que foi encontrada na atmosfera do planeta, que são a tal das partes por bilhão, indicam, porque assim, se o DMS e o DMDS for produzido por processo abiótico, ele rapidamente desapareceria da atmosfera. É isso que eles estão querendo dizer. Como tem muito disso na atmosfera,
isso aí eliminaria, talvez, a produção abiótica. E aí você teria como falar que é uma produção por algum tipo de biologia. Porém, né? Porém, nós nunca vamos saber, tá? É o que ele fala até aqui embaixo, ó, desce aqui, ó. Portanto, portanto, sustentar uma quantidade de DMS ou DMDS acima de 10 até 1000 parte por milhão na atmosfera do K2-18Bzinho seria implausível sem um significante fluxo biológico. Então, quer dizer o quê? Que você teria que ter algum tipo de vida produzindo sem parar esse DMS, DMDS, para que ele pudesse ficar acumulado na atmosfera. Se fosse uma produção abiótica, você não teria isso, porque ele rapidamente seria arrancado da atmosfera. É isso que nós temos que ver. Aí, se descer lá, ó, na outra página, lá, vai lá, ó, Future Directions, ó. Peraí, deixa eu tirar o... Ele não tá tirando o zoom. Aí. Qual página? Aqui, ó, Future Directions, aqui, ó. Aí, desce. Aí, ó. Uma conclusiva identificação de uma bioassinatura necessita de um acesso robusto a vários fatores, incluindo a robustez das detecções, o contexto ambiental e o potencial falsos positivos. Então, falso positivo é que esse DMS, DMDS pode ser de outras coisas, tá? Então, é isso tudo que eles estão falando, ó. É reconhecido que a detecção de bioassinaturas é improvável de ser instantânea ou inequívoca num primeiro momento, tá? E essa que é a palavrinha que o pessoal mais usa, que é a palavrinha inequívoca. O problema todo hoje é que a gente não consegue ter uma medida inequívoca de um gás que indique vida num determinado planeta. Mas eles estão falando aqui no finalzinho, ó. Observações com o James Webb já estão demonstrando a possibilidade de mundos oceanos. E tem algum lugar aqui que eles falam o que eles iam pedir. Ah, aqui, ó. É na outra coluna ali que tá. Aqui, ó. Não, sobe agora. Sobe. É no outro parágrafo, pode subir. Aqui, ó. Aqui que eles estão falando, ó. A significância, essas medidas significantes podem ser rapidamente aumentadas para um nível de sigma 4 a 5, com uma modesta quantidade de observações adicionais de tempo de observação com o James Webb, entre 1 a 3 trânsitos adicionais usando o MIRI, que é um instrumento do infravermelho médio. Isso dá entre 8 e 24 horas, tá? Além disso, ó, enquanto nós temos explorado 20 moléculas proeminentes para ajustar o espectro, nossa pesquisa pode ainda não ter chegado ao fim. Então, estudos futuros poderiam investigar outras moléculas potenciais que poderiam explicar os dados. Então tá aí, ó, eles falando bonitinho. Ou seja, os próprios pesquisadores, tá? Eles são muito cautelosos, essa é a palavra, para poder passar a informação, né? Eles vão sair passando a informação também que acharam vida, mesmo porque, né? Ninguém pode falar isso, que teve vida, tá bom? Então, assim, agora acreditar que tem vida, digam aí vocês. Vocês acham que teve vida ou não? Diga aí para nós. Você acha que o K2-18Bzinho tem vida ou não tem? Nós achamos vida no universo? Nós não achamos, tá? É a mesma coisa quando a gente fala assim, ó, o Curiosity ou o Perseverance descobriram moléculas orgânicas em Marte. Molécula orgânica é vida? Não é vida, tá? Ela é a base da vida, mas de pular de molécula orgânica para vida é um salto, igual a gente falou ontem aqui, né? Pois igual é. A gente falou. E só para a gente esclarecer uma coisa, eu vi gente perguntando aí o que é DMS, DMDS. Basicamente, como a gente falou aqui, são moléculas. O DMS é sulfeto de dimetila, que ele é um tioéter. A fórmula dele é CH3, duas moléculas, né, de CH3 ligadas ambas em um enxofre. Então, esse é o DMS. E o DMDS é o disulfeto de dimetila, que é outro composto orgânico, que é... Aí a fórmula dele é mais complicada, eu não vou lembrar aqui, mas, enfim, basicamente eles são dois componentes orgânicos ali que a gente está tentando descobrir se tem em outros planetas. É isso mesmo.